Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de farmácia hospitalar. Hoje nós vamos falar sobre os setores e organização da farmácia hospitalar. Meu nome é Bruno. E, pessoal, hoje a gente vai ver os setores, a estrutura organizacional da farmácia hospitalar. Vai ver como é que funcionam esses setores e a importância da logística dos medicamentos no ambiente hospitalar e aplicar as boas práticas de organização no fluxo. Eu fiz um exercício, mas aí eu vou passar para vocês no final da aula, que vai valer um ponto para fechar a nota de vocês. É um exercício bem tranquilo. Tá? Então, quais são os principais setores da farmácia hospitalar? Aquisição e armazenamento, ou seja, vai ser a pessoa, vocês, quem quiser trabalhar com a farmácia hospitalar, que vai ser responsável pela compra dos medicamentos, dos insumos, colocar eles nas condições adequadas que eles precisam estar, tudo. Vocês vão armazenar e vão adquirir. Ou seja, é uma parte um pouco burocrática, que vocês vão ter que fazer contato com os fornecedores, ver quais são os melhores fornecedores, o preço da medicação, vão ter que comprar, né? Vão ter que receber o pedido, vão ter que conferir esse pedido, vão ter que armazenar ele. Colocar lá no estoque. Então, essa é uma função do técnico e, normalmente, como é uma função que exige muita burocracia e você está colocando tudo em planilha o tempo todo, né? Conferindo o estoque, etc., geralmente você só fica lá. Você não é mandado para outro setor. Como, por exemplo, a dispensação. A não ser que precisem de alguém. Já me aconteceu. Quando eu trabalhava lá na farmácia hospitalar, eu ficava nessa parte de aquisição e armazenamento. Só que aí já teve hora que eu precisei ir para dispensação, porque faltou gente. Aí era um negócio maluco, porque eu tinha que ir lá pro meu computador, ver se estava tudo certo e depois ir lá para dispensar coisa para paciente. Aí eu falava, Senhor, me ajuda. Mas é assim, porque o hospital tudo tem que funcionar nos conformes e o mais rápido possível. Afinal, o paciente está lá e não pode esperar, né? O setor da dispensação, que fornece, né, os medicamentos tanto para os pacientes internados quanto para os outros setores do hospital, geralmente só faz isso também, porque é um trabalho que requer muita atenção. É você ler a prescrição médica, você fazer a separação nos saquinhos, igual já contei para vocês, colocar a receita dentro do saquinho, enviar para o paciente certo, para o setor certo que vai. Então, geralmente, é muita atenção. Porque senão vai lá, adrenalina para o paciente que está tudo bem e o que está infartando, ele recebe de pirona. Não dá. Tem que ter muita atenção nesse trabalho. Que vocês também podem fazer, como técnico. Aí tem a farmácia clínica. Ela vai acompanhar a terapia medicamentosa dos pacientes. Vai otimizar a farmacoterapia e vai prevenir eventos adversos. O que isso significa na prática? Você vai seguir o que foi dado na receita para o paciente, mas você vai conferir se aquela dose é correta. Você vai conferir se não existe interação medicamentosa, se não tem nenhum absurdo ali. Como eu já contei para vocês, alguns casos acontece. Mas muitas vezes é difícil você comunicar isso com o médico e o médico aceitar, sabe? Que tem um erro, mas você tem que bater na tecla com ele, você tem que explicar para ele, porque vocês têm o conhecimento
de que aquilo vai interagir, de que aquela dose está errada, que aquela pessoa é uma criança, não um adulto, para prestar atenção, enfim. Na prática, é tentar resolver esses problemas, acompanhar a terapia dos pacientes. É uma das coisas mais legais. Só que a gente não consegue, a gente tem que ficar discutindo, muitas vezes, com equipes que não entendem bem do assunto e ficam em briga, vamos dizer assim. A outra coisa é a produção e a manipulação de medicamentos. No caso do hospital, são os medicamentos quimioterápicos e os parenterais que a pessoa vai manipular. A pessoa que é responsável por isso, normalmente ela só faz isso também. Porque o ambiente tem que ser estéril, a pessoa tem que estar usando capote, tem que estar usando máscara, tem que estar usando óculos, tem que estar usando capela de exaustão, etc. Porque comentei com vocês que manipular quimioterápico é uma coisa complicada. Ou não? Comentei com vocês? Pois é. É uma coisa complicada, são medicamentos perigosos. Alguns deles têm radiação, né? Radioterapia, etc. Tem o iodo radioativo para as pessoas poderem fazer exame, alguns exames de imagem. Então, vocês manipulam essas coisas, então tem que ser tudo bem estéril e tudo bem feito, tudo bem, o bastante EPI. Então, geralmente a pessoa só faz isso, ela é especialista em fazer isso. Eu nunca fiz um quimioterápico. Eu não sei fazer. Vamos dizer assim. Tem o controle de qualidade que vocês adoram, que vai monitorar todo o processo do hospital, monitorar a validade, vai monitorar a conservação, conformidade dos medicamentos e vai garantir que eles estejam disponíveis para o público dentro do esperado, dentro da validade, né? Dentro da dose, dentro de tudo. Eles vão ficar monitorando sempre o estoque. Monitorando se porque alguns medicamentos eles não são usados o tempo todo, então às vezes você pode perder por validade. E alguns são mais sensíveis também. Eles não duram tanto. Perde por validade. Então tem que ficar olhando isso no controle de qualidade para não dar para o paciente um medicamento que passou da validade. O que acontece com um medicamento que passou da validade? O que vocês acham que acontece? A maioria das vezes, o que acontece é que ele perde a molécula, ela quebra. Ela fica inativa. Ela apresenta modificações racêmicas. Ela pode ficar espelhada, etc. e tal. O medicamento vencido, ele tende a não fazer efeito. O corpo pode simplesmente, ou ele pode se tornar tóxico, dependendo do que for, se for um profármaco, alguma coisa assim. Não sei se vocês já ouviram falar de profármaco. Não? Ok. Um profármaco. Ele é um fármaco que no nosso corpo, quando a gente toma ele, ele é inativo. O princípio ativo está inativo. O exemplo, um grande exemplo, é a codeína. Vocês conhecem a codeína, né? Ela é um profármaco. A codeína você vai tomar inativa.
Quem vai ativar é seu fígado. Ele vai ficar, ele não, ao invés dele fazer aquele metabolismo de primeira passagem para excretar, ele vai ser enganado. E ele vai ativar essa molécula colocando com as enzimas, colocando lá, seja uma molécula de água, seja uma molécula de oxigênio, do que quer que for. E aí, então, a codeína vai virar morfina. Então, ele é inativo e seu corpo ativa ele. Isso é um profármaco. Aí, se o profármaco tiver vencido, ele pode se tornar tóxico daí. Porque seu corpo pode não conseguir fazer a molécula inativa se tornar ativa direito. Pode mandar uma molécula toda transformada para o teu sangue. Isso é o que geralmente acontece com medicamentos vencidos. Não, eles não chegam a fazer algo assim, de aumentar muito a dose. Geralmente as moléculas elas perdem o efeito. Por isso que não podemos dar. Outro setor que a gente tem é a farmacovigilância e a tecnovigilância. Você vai lá supervisionar os eventos adversos relacionados ao uso do medicamento e dos dispositivos de hospital. Adoro essa parte também. Porque eu gosto de ver a ação dos medicamentos. É por isso que eu sou farmacologista. Eu gosto de ver a ação deles, ver os efeitos deles, as reações deles e conseguir resolver problemas relacionados a isso. Eu já consegui resolver vários problemas, assim, que pessoas que eu conhecia estavam apresentando porque estavam tomando 2 medicamentos que interagiam, mas não sabia. Então, eu pergunto sempre, você está sentindo tal coisa, mas o que você está tomando? Aí às vezes, eu consigo descobrir na hora, às vezes eu tenho que fazer uma pesquisa imensa. Foi o caso do meu marido, que tomava um enalapril para pressão, ele estava com a pressão alterada, vocês conhecem o enalapril, né? E ele toma finasterida, que é a de hidrotestosterona, para poder no cabelo dele não cair, que ele tem um cabelo comprido, só que ele tá ficando careca. Aí ele toma finasterida e passa um minoxidil no cabelo. Então, ele estava tomando os 2. Só que ele estava sentindo um efeito do enalapril ultra alterado, assim. Ele não conseguia ficar acordado, a pressão dele caía demais. Só que não existe lá na bula, entendeu? Interação entre enalapril e finasterida. Aí eu comecei a procurar no mecanismo de ação do medicamento. Eu fui olhar lá no mapa diabólico do nosso metabolismo. Aonde que podia estar conectado aquilo? Peguei tudo que ele estava tomando e fui buscando. O que pode estar acontecendo? E nada parecia interagir com nada. Eu falei, não, mas é sempre que ele toma o enalapril e a finasterida junto. No final, depois de muita insistência, porque eu sou insistente, vocês já devem ter percebido, eu encontrei uma interação medicamentosa dos 2 na COX, que é a ciclooxigenase ali, coisa de anti-inflamatório, tá? Em que o hormônio influenciava na regulação da pressão na adrenal.
Aí eu falei pra ele, bom, toma em horário diferente e vê se continua. Ele tomou em horário diferente, não aconteceu mais nada. Então tem hora que você vai bater de frente com umas coisas que você não sabe, porque você não sabe aonde está aquilo. Você tem que investigar mesmo, trabalho detetive. Só que você tem que consultar daí aquelas coisas super complexas do metabolismo e tal. Quando é caso mais raro, assim. Que não está descrito, porque normalmente está descrito esses efeitos adversos. Normalmente estão. Esse daí não estava e eu não achava em lugar nenhum também de artigo científico. Então, às vezes, vocês vão ter que fazer isso, ver tudo que o paciente... Aí você pergunta para o paciente, o que você toma? Ah, eu tomo XY. Mas aí ele esquece de me contar, por exemplo, que toma anticoncepcional. Porque toma todo dia e esquece que é medicamento, sabe? É como se lembrasse que tá só daqueles mais importantes, que ele considera mais importante. Eu tomo um medicamento, ou esquece do medicamento da pressão, mas eu tomo antidepressivo, tomo só. Quando na verdade toma um anticoncepcional, toma um antihipertensivo. E eu preciso dessas informações para poder passar uma medicação para ele. Por exemplo, um antibiótico, eu tenho que te avisar que pode dar interação com o anticoncepcional. Se ele não me contar, se a paciente não me contar que toma, né? Assim como qualquer outro, o pessoal esquece demais, demais. Eles nunca contam a verdade. Aí eu fico perguntando, é isso mesmo? É só isso mesmo? Você não toma mais nada, nem vitamina? Aí a pessoa para pensar um pouco. Não, eu tomo mais isso aqui. Aí você fala, ah, ok. Então isso é um trabalho de vocês. A farmacovigilância é isso. Ao você vigiar o que o paciente está tomando, você vê as interações medicamentosas possíveis e ver o que você pode fazer com relação a isso. E também fazer o paciente aderir ao tratamento. Tem um que é bem complicado, que o pessoal não adere de jeito nenhum. Porque o tratamento é de 6 meses. É que a gente não tem mais agora, mas é o tratamento para... que eu vou lembrar o nome da doença. Aquela que a gente tosse sangue. Tuberculose. Obrigada. Tava com isso na cabeça agora e esqueci. Tratamento para tuberculose dura 6 meses. Então, e ele só você vai pelo SUS, o medicamento só é liberado pelo SUS, porque é a talidomida, que causa malformação fetal, né? E ela faz parte do tratamento. E é por 6 meses, e a pessoa não pode beber, não pode nada dessas coisas. Então, a grande maioria das pessoas fica ou com preguiça de ir todo mês buscar, ou ela para o tratamento depois que ela se sente bem, porque ela quer voltar, por exemplo, a beber. Simplesmente abandona porque está se sentindo bem. Não, o povo não faz o tratamento para isso. E tuberculose tem que ir até o final. Porque senão ela vai voltar. E ela vai voltar... E aí começa a complicar a vida da gente. Porque não é uma coisa simples. E quanto mais ela vai se tornando resistente, a gente faz o que depois? Chora.
porque não vai ter a medicação. A sorte é que a gente toma vacina e é muito raro. A não ser que você tenha contato mesmo com uma pessoa que tenha tuberculose. Oi? Pode falar. Eu queria saber se quando você acabou de iniciar um tratamento psicológico, por exemplo, o antidepressivo, é essencial que você não beba bebidas alcoólicas. É essencial que você Não beba bebidas alcoólicas. E se beber, o que acontece? vou dizer para você o seguinte, não é bom beber com nenhum medicamento porque é o fígado que vai fazer a metabolização, como eu falei. A grande maioria dos medicamentos ou vai perder o efeito ou o efeito vai ser aumentado. Medicamentos que vão para o sistema nervoso central, atuam no sistema nervoso central, como antidepressivos, alguns eles não interagem em teoria, tá? Com álcool. E alguns interagem, podendo potencializar o efeito e outros minimizar o efeito. Só que na prática, empiricamente, o que a gente vê na sociedade é que quando você começa a tomar o antidepressivo ou qualquer coisa assim, para depressão, ansiedade, etc., quando você bebe, a ação dele é diminuída muito. Mesmo que você esteja tratando há 3 anos. No dia que você bebe, no dia seguinte você vai sentir, não é só a ressaca, não. É uma baixa enorme e você pode levar assim por 2 dias para voltar a dosagem normal no corpo. 1 a 2 dias. Entendeu? Então não se deve beber com essas medicações, principalmente essas que atuam no sistema nervoso central. Porque o álcool atua no sistema nervoso central. Então vai ter um desbalanço, sim. De alguma forma vai. Entendeu? De nada. Mais alguma pergunta? E essa questão dos antidepressivos é outra também, que a adesão do paciente é complicada. Às vezes a pessoa, eu tô bem agora, eu parei de tomar. Parei de tomar meu remédio. Minha mãe é assim, entendeu? Ô mãe, tá tudo bem com a senhora? Tá, parei de tomar o remédio. Falei, é mesmo? Falou com o médico? Não, tá bem. Falei, você vai fazer isso quantas vezes mais na tua vida? Você já fez 500. Aí todos os deuses da farmacologia descem em mim e eu tenho um troço. E começa a chorar. Porque eu já sei que a minha mãe vai ter problema. Ela é ansiosa, então ela toma antidepressivo para a ansiedade dela, para ela ficar tranquila. E ela toma dose baixa. Só que ela começa a ficar tranquila, eu tô tomando remédio demais. Eu tô assim, não existe isso. É que a minha mãe tem 71 anos. Então, sim, ela tá tomando um monte de medicamento. Para a qualidade de vida dela, porque ela tem problemas ósseos, né? Desgaste ósseo, ela tem muita dor na coluna, ela toma várias medicações. Só que parece que o antidepressivo é uma coisa que ela pode simplesmente chutar. Os outros não, entendeu? Porque todo mundo fala assim, eu tô sentindo aqui dor no estômago, então vou tomar o pantoprazol, tá de boas.
Mas eu posso chutar o antidepressivo, porque quando eu tô achando que eu tô tomando remédio demais. Porque esquece que o cérebro é um órgão. E que pode apresentar desbalanço e problema como qualquer outro. E é o que eu falo para ela. Mãe, você tá com dor de estômago? Você para de tomar o remédio? Quando você tá com dor? Ou por causa da dor das suas articulações, você para de tomar o remédio? Não. Então por que você para de tomar o antidepressivo? Ah, porque eu tô bem, eu tô tomando remédio demais. Eu falei, mãe, você não tá bem, você é ansiosa. O seu cérebro é um órgão, ele sofre desbalanço. Entenda. Aí eu volto a tomar. É. Só que isso faz muito mal. Porque você não pode tirar do nada. E as pessoas não tratam a saúde mental como elas tratam a saúde de outros órgãos. Ela acha que a saúde mental é um negócio inventado que eu posso simplesmente resolver sozinho. Principalmente com depressão, sabe? Antigamente, na minha época de adolescência, você tá deprimida porque você é mimado, porque você não quer fazer nada, porque você não quer trabalhar, porque você não quer estudar, porque era assim com todo mundo que tinha depressão. E as pessoas tentavam dar a volta por cima. Mas hoje se faz uma campanha muito maior. Que mostra que não é brincadeira, que não é você consegue dar a volta por cima, porque o seu problema é, digamos, psicológico. Não é psicológico só. Ele é psicológico e físico. Um influencia o outro. O cérebro, a mente da gente, o pensar, ele não está desligado do corpo. É o cérebro. Então, um está influenciando o outro. Só que o pessoal pensa que não, que é como se fosse uma coisa separada, né? A mente do corpo. Ela não é. Então, a adesão de tratamento com isso, a farmacovigilância, que a gente estava falando agora, mas aí de farmácia hospitalar, inclusive, mas comunitária do SUS, que dispensa medicamentos e que faz acompanhamento desses tratamentos para pessoas crônicas, né? Tem muita dificuldade de manter a adesão do paciente por causa disso, dessas coisas. Ou porque não pode beber, ou porque é muito tempo de tratamento, ou porque a pessoa não quer tomar mais porque está se sentindo bem, consegue se virar sozinha. Não existe isso. Então é assim, é uma área que é desafiadora. Eu acho muito legal, mas é desafiadora. É por isso que eu bato tanto na tecla com vocês da importância das coisas. Para vocês não esquecerem aquilo que realmente é. Então, pessoal, respondam aí para mim. Qual setor da farmácia hospitalar é responsável por fornecer medicamentos aos pacientes conforme a prescrição médica? Dispensação, muito bem. Porque às vezes o pessoal fala farmácia clínica ou algo assim. Por causa da palavra clínico no nome, né? Mas quem dispensa para o paciente é dispensação. Agora eu vou passar para vocês o trabalho que vai valer 1 ponto para fechar a nota de vocês. De farmácia hospitalar e ok. Daí, a gente vai ter todos os pontos. A Mariana, que é a técnica em farmácia, recém-contratada por um hospital de médio porte, foi trabalhar no primeiro dia. Aí ela foi direcionada lá para o setor de dispensação. Mas percebeu que havia confusão na distribuição dos medicamentos, causando atraso nos atendimentos médicos. Além disso, os profissionais de enfermagem reclamavam sobre a demora na entrega dos insumos. Lembra que eu falei que pode ter um monte de confusão? Principalmente na dispensação? Pois é.
Aí eu queria que vocês fizessem para mim essa atividade. Podem escrever um texto como vocês fariam, como vocês melhorariam e implementariam uma forma só para garantir um atendimento mais ágil e mais eficiente para o seu paciente, junto à enfermagem. Ok? Essa vai valer um pontinho e vai fechar a nota de vocês em 5. Em farmácia hospitalar. Manda hoje? Me mandem o mais rápido possível. Porque é aquilo que eu falei, né? Eu tenho pouco tempo para corrigir tudo de vocês. Vou escrever agora. Põe eu na tela que eu vou escrever agora no Classroom para vocês. Não é nada difícil, né? Eu não quis fazer nada complicado, além do POP que eu pedi para vocês criarem, que é um pouquinho mais difícil, porque a gente está bem em cima do... E não tem matéria, né? Não teve aula suficiente. Prontinho, coloquei no Classroom para vocês. Eu? Claro. Oi? Eu não entendi. Quando toma anticonvulsivante para tratamento de epilepsia, você tomar vai piorar. O anticonvulsivante vicia? Chega eu não estou ouvindo direito. Quando você está fazendo tratamento anticonvulsivante para epilepsia, você está fazendo bem. Isso vai influenciar, não vai? Bom, sim. A influência da nicotina no corpo é quase em tudo, porque a gente tem um receptor nicotínico. Ele tem esse nome porque ele se liga à nicotina, né? Se liga a ele com a potência, assim. Então, o que acontece? Ele está no corpo inteiro, o receptor nicotínico. Inteirinho. No cérebro, tudo, porque ele é um receptor motor. É o receptor nicotínico de acetilcolina. Então, assim, influência direta, se eu pudesse dizer assim, direta. Você fumou, vai influenciar? Com o cigarro é muito difícil. É só quando a gente toma anticolinérgico, colinérgico, porque eles vão agir justamente na acetilcolina, tá? E aí tem uma ação direta no receptor nicotínico de acetilcolina. Aí com o cigarro é mais difícil você falar que tem uma interação ou não tem.
assim, direta, como eu falei. Mas como está no corpo inteiro, ele sempre vai acabar influenciando. A nicotina vai modular o canal. A hora que for passar a acetilcolina ali, não vai passar. A acetilcolina ela é responsável por contrair os nossos músculos. Então não vai passar. E é claro que o corpo vai gostar, porque a contração diminui e você relaxa. Então, por isso que a ligação deles é assim. Mas diretamente não. Mas influencia em várias ações de medicamentos. Entendeu? Mais alguma pergunta? Entenderam tudo? Então tá bom, são 11h07. 10h07. Olha, eu já também, 1 hora de diferença. Acaba 10h10, né? Então eu falei um monte também. Falei demais para variar. Então, pessoal, eu vou encerrar a aula. Me entreguem os trabalhos o mais rápido possível para terminar para vocês entrarem em recesso com nota, tá bom? Então, um beijo para vocês. Tchau, até semana que vem. Agora é de verdade.